porque foi contra o Flamengo, mas a gente já falou lances aqui contra a Bahia, que a bola não entrou no ano passado. Vocês não lembram Palmeiras e Bahia? Que o Palmeiras, o Arthur, se eu não me engano, chuta, o goleiro do Bahia tira a bola de dentro do gol. Vocês não lembram desse lance? Eu lembro, eu estava nesse jogo, fazendo o jogo. E não era o Flamengo, era o Bahia. E nós viemos aqui falando. Como que o VAR não consegue ver que aquela bola contra o Bahia entrou? Então, nós estamos falando, não é que é contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra São Paulo. O seu deu a Arrascaeta, tá aqui, olha. Carlos Fernandes, parabéns, viu, Carlos? Obrigado pela lembrança. O Arrascaeta também no ano passado, num jogo na Copa do Brasil, é verdade, acho que foi contra o Atlético Paranaense. Ele entrou para quebrar um cara. É verdade, quase ele conseguiu quebrar o cara. E não aconteceu nada com ele. Mas por que ele veste a camisa do Flamengo? Então, aí você começa a dar margem para você começar a pensar o que você quiser. Por que o jogador do Flamengo agride e não é expulso, do Botafogo agride e é expulso? Porque o jogador do Palmeiras, o senhor Gustavo Gomes, que deu uma gravata no senhor Arrascaeta no ano passado, né, nos 3-0, ele foi expulso. O árbitro falou que foi agressão, aí expulsou. E por que ontem não? Então não é choro, é constatação. Nós estamos constatando um fato. Eu não estou chorando. Eu só queria que fosse igual para todo mundo. Eu não quero que ninguém roube para o Palmeiras. Eu não quero amanhã ser campeão brasileiro, paulista, com 250 erros de arbitragem a favor do meu time. Eu não quero. Porque o Juventude, o Fortaleza, os outros times também trabalham para caramba. Agora parece que quem fala mais chora menos. E parabéns ao Abel de se posicionar. A Leila, gente, não estou defendendo. A Leila não manja de futebol. Ela vai falar de uma forma generalizada. Ela não vai falar de uma linha, ela não sabe de uma linha traçada, do impedimento, do recuo, ela não vai. Então o Abel tá certo, ele tá dando a cara dele a tapa, tá se expondo, além do mais tinha que se expor. E eu queria a fala dele agora para a gente comentar sobre o lance do VAR, mais um impedimento, o gol do Flaco Lopes, cabeceio do Gustavo Gomes, uma excelente defesa do Rossi, é verdade. Mas no rebote, o Flaco Lopes, em posição legal, empurra no gol. Temos a fala do Abel aí, Gustavão, onde ele fala sobre a arbitragem, alguma coisa assim? Põe no ar aí pra gente. Aí, um copo d'água já transbordou, já enchi o saco, né? Não entendo como é que, com acesso a todas essas imagens, não se tomam decisões. Tenho medo do ambiente, é um ambiente que condiciona e influencia os árbitros. No Palmeiras, em casa do Palmeiras, eu não noto isso. Em casa do Palmeiras, eles apitam de forma tranquila. Né? Até sacanagem conseguem fazer com o treinador do Palmeiras. Conseguem mostrar um gesto do treinador do Palmeiras. Foi um gesto inconsciente. E não conseguem mostrar uma mão dentro da nossa área. Não conseguem mostrar uma mão. O mesmo cameraman, Amazon, não sei quem foi, o mesmo que foi capaz de estar uma partida inteira a tentar apanhar qualquer coisa do treinador. Isso é uma sacanagem que fazem nas costas. Isso é uma sacanagem que fizeram comigo. E não são capazes de mostrar a verdade esportiva. A mão que bateu no zagueiro do Flamengo, porque é que não apareceu? Porque acho que há um espaço muito grande para melhorar, isso aí é evidente, porque o que nós queremos é verdade esportiva. Nós queremos é verdade esportiva. É chegar aqui este lance de expulsão clara. Não há dúvidas. Porque é que a do Botafogo é expulsão clara e esta não é? Me expliquem. O CNM ou a malta de lá que dizem que falam uns com os outros, que fazem trabalho da primeira, expliquem. Isso aí. Vamos lá. Vocês perceberam que ele falou sobre o jogo da Copa do Brasil, o cameraman do Amazon? Então, não é a Globo. Não é a Globo. Não é a Record ou a SBT. É a Amazon também. É isso. Ele quer. O Ilustra. A gente fica falando a Globo, mas a Copa do Brasil foi a Amazon. A Globo nem filmando estava. Claro. E o cara da Amazon pega ele dando uma sacudida na manga, na sacoleta, mas não pega aquele lance do Fabrício Bruno. Eu já repito e falo, ela pega no joelho e sobe. Mas poderia o cameraman ir lá e mostrar, pelo menos, olha, pegou no joelho, não pegou na mão.
olha, esse lance aqui não, foram mostrar um gesto inconsciente. E eu acredito que foi inconsciente, porque foi, assim, de uma forma exagerada, espontânea na hora, não foi algo consciente. Tipo, o cara ganha um jogo, chega lá e fala, pô, tô aqui pra você. Não. Foi meio de revolta, né? A gente entende no contexto o gesto, né? É que nem ontem o Richard Rios mandou o senhor Hilton Sampaio tomar caju, mas foi numa forma de desabafo, tipo, vai tomar caju, o cara me pega toda hora. Ele não tomou amarelo, né? Então tem formas e formas de a linguagem do futebol ser interpretada. Agora eu concordo com ele, Ilustra. Tem que ter uma clareza desportiva. Uma vez eu encontrei com um árbitro de futebol aposentado, que começa com Gá, eu não posso falar o nome dele inteiro, tá? E termina com Bá. Começa com Gá e termina com Bá. Ele falou assim, eu fiz uma pergunta para ele num aeroporto aqui em São Paulo. Eu perguntei para ele, o professor, qual que é o campo mais fácil de se apitar? Aí ele falou, Palestra Itália. Aí eu falei, por quê? E eu não tava de Palmeiras. Ele falou, porque lá não tem pressão, lá se a gente errar, errou. E não tinha VAR nem nada na época. Nada e nada. Era 2009, 2008, sabe? O Palmeiras estava, acho que, naquela luta pelo Brasileirão. E ele apitava ainda. Aí, e eu falei, o mais difícil? Ele falou, tem dois mais difíceis. Pacaembu, que é mando do Corinthians, e Maracanã, quando é mando do Flamengo. Então, ele falou. Então, se ele falou, quem sou eu, né? Então, Ilustra, mais um lance, na minha opinião, inconclusivo. Desculpa, gente. Para mim foi inconclusivo. Borrado, lance borrado, totalmente borrado. Sim, traça no joelho, depois traça na chuteira, uma linha ultrapassa a outra ele não ultrapassa. E mais uma vez, na minha opinião, um lance inconclusivo. Não é porque é o Palmeiras, não é porque é o Flamengo, é porque é o futebol. Porque amanhã vai acontecer contra, de repente, um Juventude que vai precisar de um ponto para não ser rebaixado. De repente, de um Fortaleza para ser pela primeira vez campeão brasileiro, e vai acontecer. Então, nós estamos aqui falando, eu estou aqui, eu levanto essa bandeira do Abel em prol do futebol. O Abel não chegou e falou, meu time está sendo roubado. Mas ele deu a entender. Ambientes estão fazendo a diferença na hora da arbitragem apitar. Então, Ilustra, falando do gol, o que você achou do gol do Flaco Lopes? Seria o segundo dele, né, consecutivo contra o Flamengo. Um belíssimo cruzamento do Maurício, né? E mais um lance, né, Ilustra? Infelizmente, inconclusível. E mais uma vez, infelizmente, contra o Palmeiras. Então, Zé, primeiro falando ali da coletiva do Abel, eu até entendo as câmeras estarem filmando ele, assim como deveria ter câmera filmando o Tite o tempo todo, né? Porque eles são grandes personagens, grandes figuras do jogo. Então é claro que a Amazon tinha, vamos supor, 20 câmeras, uma estava filmando o Abel, uma estava filmando o Tite. O que eu não sabia é que eles poderiam pegar a câmera ali da Amazon, aquela que são cortes de transmissão, onde quando o Palmeiras faz um gol, vai mostrar a reação do Abel, vai mostrar a reação do Tite, que vai ficar triste, e etc. Eu só não sabia que essas imagens iam ser usadas, né, de maneira inédita para condenar um treinador por um gesto que, na minha opinião, ficaria totalmente a cargo do quarto árbitro, por exemplo. Quando o treinador está ali na beira de campo, ele invade campo, ele xinga, ele faz não sei o quê, não é o quarto árbitro que comunica o árbitro e fala, olha, o Abel está reclamando demais aqui. Aí vem o árbitro, para o jogo, mostra o cartão amarelo. Olha, o Abel falou não sei o que, xingou a sua mãe, olha não sei o que lá. Vem o árbitro, expulsa o Abel. Agora, o quarto árbitro ele vai ficar lá assim, olha, o Abel botou a mão na sacola, hein? Olha, vem ver aqui a patolada que ele deu aqui, sabe? Então, o quarto árbitro não faria isso, porque não é para fazer. É um gesto
como ele falou, inconsciente. Agora, usar as câmeras, assim como a gente já sabia, já ficou sabendo, né, Zé, que o VAR usava as imagens da Globo e a opinião dos comentaristas da Globo para chamar ou não a arbitragem. Então, esse tipo de influência não poderia existir. Então, se o comentarista lá da Globo falou, olha, foi pênalti, opa, vamos chamar então aqui, ó, fulano, dá uma revisada aqui nesse lance aqui, que estão falando que foi pênalti. Então, essas interferências não podiam existir. A câmera que é usada para o VAR, e aí sim deveria ter mais câmeras de qualidade para estar ali na linha, na grande área, na pequena área, né? Pode ter câmera mostrando o Abel o tempo todo. Pode ter. Só que as câmeras que mostram o lance não tem qualidade, são longe, não tem vários ângulos. Então, além de a imagem ser ruim e borrada, tem a questão do frame, que é onde você para a bola, e você vê que, olha, eu entendo de arte, de produção, de muitas coisas. Então, eu vou falar para vocês que, por exemplo, num jogo, para ele ser um jogo em Full HD, para ele ser um jogo de última geração, ele tem 60 frames por segundo. Ou seja, são 60 fotos para dar 1 segundo, 60 imagens para ser um vídeo em alta definição. Agora, muita coisa, né? É muita coisa. E aí sim você sabe definir, com 60 imagens num segundo, você sabe definir o momento exato em que a bola sai do pé do jogador. Agora, quando eles pausam o vídeo e eles colocam um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, você perde vários frames. E aí, quando você perde esses frames, os jogadores, a ação dos jogadores em direção ao gol já é muito imprecisa. Porque quando você sai ou não a bola do pé deles, o jogador está em movimento, ele está em movimento constante. Pode ser que o atacante esteja em maior velocidade do que o zagueiro. Só que se você coloca no frame certo, os dois vão estar na mesma linha. Um frame à frente, eles já estão em linhas diferentes. Então, já se movimentaram, né? Tem esse erro da imagem e tem o erro em traçar as linhas, É um negócio absurdo. Eles não levam em consideração a perspectiva, o fundo da imagem. Eles traçaram ali, por exemplo, ontem, uma linha no joelho, né, do Gustavo Gomes, que é uma linha que, em perspectiva, ela deveria ser muito atrás. E atrás quer dizer que ela estaria mais próxima do jogador. Então, eu falando aqui, assim, é meio, né, vago, mas se você entender um pouquinho de perspectiva, você vai ver que as linhas são traçadas erradas também, e isso dá uma diferença grande entre o espaço, né, das duas linhas ali que mostram o defensor e o atacante. E isso pode ou não dar um impedimento. O mais absurdo foi na Copa do Brasil. Ontem eu achei que as linhas foram traçadas erradas, mas dá até para você falar que houve sim um impedimento. Agora, na Copa do Brasil, por exemplo, foi no mínimo na mesma linha ou não adiantada.